Bom, vamos nesse bate-papo tentar esclarecer e tirar dúvidas a respeito do uso do FGTS na compra da moradia. A primeira coisa que é importante a gente fazer e mostrar a diferença o FGTS ele pode ser utilizado como financiamento, né? E aí neste caso ele tem as regras próprias, que vai desde o valor do imóvel, no caso de Recife, para 150 mil e renda familiar até 4.900, e tem o FGTS da conta vinculada do trabalhador, que aí, neste caso, a regra leva o imóvel até o valor de 500 mil e não tem limite de renda da família, renda familiar não tem limite. O FGTS, quando ele é utilizado na moradia, no caso da conta vinculada, ou seja, a conta vinculada sendo utilizada para a compra da moradia, ela pode estar tanto sozinha, ou seja, o valor do FGTS é suficiente na compra desse imóvel. O FGTS pode estar associado a recursos próprios que essa família tenha, então é uma outra forma, né, porque ele é considerado uma compra à vista, mas ele pode estar também associado a um financiamento. Desde que esse financiamento seja dentro do SFH, você pode usar o FGTS na compra da moradia, ou seja, na aquisição, é uma das modalidades de uso do FGTS. E você pode usar isso sendo essa fonte de recurso do financiamento o próprio FGTS ou recurso de poupança. Esse FGTS, quando você compra associado a um financiamento, depois, ao longo desse financiamento, você vai poder usar o FGTS para reduzir a prestação, então para apoiar você no pagamento dessa prestação. Ele pode ser utilizado na amortizações extraordinárias, se for de interesse dessa família. E aí quando você faz essa amortização, você pode ter o saldo reduzido, consequentemente reduzindo o valor da prestação, ou você pode reduzir o prazo. E a outra forma de você utilizar o FGTS é na liquidação. Você pode, no caso, quando você está utilizando ele para amortização extraordinária, tem que existir um intervalo de 2 anos entre um uso para reuso do FGTS. Então, para uso da mesma modalidade do FGTS, existe um intervalo de 2 anos para fazer esse uso. Um outro aspecto que é importante a gente também esclarecer, que muitas vezes é um mito dentro do FGTS, é que as famílias que utilizam o FGTS, elas não estão comprometendo neste momento do uso do FGTS a multa para fins rescisórios no caso de rescisão de contrato de trabalho. Porque a rescisão de contrato de trabalho é uma multa que incide sobre um saldo teórico, ou seja, sobre o saldo chamado saldo para fins rescisórios. No extrato do FGTS, normalmente existe o saldo, que é o seu saldo real, aquilo que tem na sua conta, considerando inclusive os saques que você tenha feito, e tem um valor chamado saldo para fins rescisórios. O FGTS, no caso de uma multa rescisória, ou seja, rescindiu o contrato de trabalho, a multa vai incidir sobre esse saldo para fins rescisórios. Dessa forma, a família não terá prejuízo nenhum por ter usado o FGTS. Pelo contrário, ela vai ter o benefício de ter usado o FGTS para a compra da moradia. Outra coisa que é importante em relação ao FGTS, que muitas vezes a família fica na dúvida, posso ou não usar o FGTS, existem algumas regras sim para o uso do FGTS, mas se a gente observar sobre o aspecto conceitual, a gente pode dizer que o FGTS ele pode ser usado toda vez que aquela família não tem onde morar. Se a gente olhar sobre o conceito do uso do FGTS, isso não é a regra, isso é um conceito. Então, por exemplo, uma família que tem um imóvel, esse imóvel foi dado em usufruto para essa família está impedida de usar o FGTS para comprar um imóvel porque ela já é usufrutuária de um imóvel, ou seja, ela tem onde morar, portanto ela não precisa ou não é necessário para ela comprar um imóvel e usar o FGTS. Para que ela pudesse fazer isso, ela teria que abrir mão do usufruto, passando a ser então uma família que não tivesse onde morar, e aí ela poderia usar o FGTS. O inverso, no caso, o proprietário de um imóvel que tem o usufruto dado a um terceiro, esse imóvel, essa família, ela embora seja proprietária do imóvel, ela na verdade ela não tem onde morar porque o imóvel, a sua posse, está dada a um terceiro. Então, neste caso, essa família tem a possibilidade sim de usar o FGTS para a compra da moradia.
Um outro caso também que é comum as pessoas terem dúvida é quando se ela é proprietária de um imóvel em outro município. Imagine a seguinte situação: essa família morava em São Paulo e foi transferida para Recife, e nessa transferência ela deixou o imóvel que era quitado lá em São Paulo e não o vendeu ainda. Mas chegou em Recife, onde ela agora tem a atividade principal aqui nessa cidade, e ela não tem imóvel aqui. Ela pode usar o FGTS? Neste caso pode. Porque ela, no município onde ela está agora tendo a atividade principal dela, ela não tem moradia. Aquele imóvel de São Paulo, então, não é impedimento. Agora, se ela tem um imóvel em Jaboatão dos Guararapes, por exemplo, e tem a atividade principal dela em Recife, neste caso, ela tem sim impedimento. Ela não poderia usar o FGTS para a compra da moradia. Se ela tiver um financiamento dentro do SFH no território nacional, isso também configura como impedimento. Ela teria que alienar esse imóvel, vender esse imóvel, para que ela pudesse, uma vez vendido, poder usar o FGTS dela.